E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Na aula passada a gente viu o comando for, você viu que ele era bom com contagens, ou seja, eu tenho um valor inicial e eu quero ir até um valor final, e entre cada ciclo eu somo um nesse valor final. E quando esse valor chegar no valor final, ou seja, na minha condição, no que eu quero, eu simplesmente acabo meu ciclo, minhas repetições. Eu não quero mais que o bloco de código se repita e a gente continua nas outras linhas, nas outras linhas do meu programa. Mas isso não serve somente para números, tá? Você não precisa simplesmente fazer isso com números. Você pode fazer essas condições também com variáveis booleanas, mas pro for, a intuição do for é que você o use como um contador, de fato. Mas você pode sim, lembrando, você não precisa ficar guardar na sua mente que o for serve somente para números. Ele serve para outras condições também. Mas é muito mais útil você usá-lo como um contador, ir de um valor de uma variável até o outro. Você vai ver que depois ele vai ser útil em listas, mas depois a gente vai falar sobre as listas. Mas não deixa, o uso do for em listas não deixa de ser um contador, porque ele vai de um ponto até o outro. Você vai ver com calma depois, quando a gente estudar um pouquinho das coleções no Python. Para o comando while, ele é mais útil quando a gente não sabe quantas vezes a nossa repetição deve ser feita. Então, o while, a tradução, a palavra while, ele significa enquanto. Então, enquanto uma condição não for atendida, faça algo. Então, basicamente, o while é isso. Enquanto uma condição, e aqui, fazer algo. É bem comum, é bem intuitivo, né? Então, a gente vai fazer um gerador de tabuada. Entendendo que você já está manjando sobre esse código aqui, a gente vai fazer um gerador de tabuada. O que é que significa? O usuário vai digitar um número e meu código vai mostrar a tabuada desse número. E ele não vai acabar. O meu código não vai acabar. Meu programa não vai encerrar. Ele vai perguntar um outro número até que o usuário informe outro número e ele calcule a tabuada desse número. Então, a gente vai criar aqui, para que você entenda, por exemplo, minha condição ativo, ou seja, vou defini-la como true. A minha condição ativo, ou seja, o programa está ativo, eu quero que continue calculando a tabuada, que continue perguntando, vai ser true. Começa com true, ou seja, já começa calculando. Nesse caso, seria interessante usar o do while, mas como ele não tem implementação simples para mostrar no Python usual, fica para uma próxima linguagem. Eu peço perdão por isso. Então a gente vai receber uma variável, um valor, já vou usar aqui mesmo. Então vou chamar ela de tabuada. Ela vai ser um número inteiro, mas eu obtenho ela pelo método input, então tenho que fazer esse casting. Então digite um número. A minha mensagenzinha aqui que eu quero que apareça na tela. A minha condição para parar vai ser se a tabuada for um número negativo. Isso aqui foi o que eu estipulei. Não precisa ser necessariamente assim. Então eu estipulei que a tabuada, se for um número negativo, a minha condição, que é ativo, que era verdadeira, se torna false. Ou seja, eu estou dizendo que minha variável é falsa. Ou seja, não quero mais executar, não quero calcular a tabuada, eu quero continuar no meu código. Então quando ele chegar aqui falso, a minha condição é falsa. Ou seja, enquanto isso aqui for verdadeiro, vai executar. Mas agora eu estou dizendo, isso aqui é falso, não quero mais. Então ele vai sair e vai deixar de executar minha repetição. Mas caso o meu número não seja negativo, eu vou calcular a tabuada do número. E para você não imaginar que eu fosse digitar 10 vezes o comando print aqui, fazendo com cada número, a gente pode usar um outro laço de repetição. Fácil, fácil. Então, começa de 0, vai até 1, vai de 0, vai até 10, ou seja, eu já expliquei a você que aqui está 11, mas é sempre menos 1, então é 10. E aqui a gente continua usando a interpolação para que você se habitue, para que você veja que é simples, ou seja, a interpolação nada mais nada menos é que eu possa colocar valores de variáveis no momento que eu estou criando a minha string, no momento que eu estou criando minha mensagem. Então, tabuada, também aqui tabuada, que é de fato o valor que eu estou calculando, e aqui eu vou colocar um print no final, que é para mostrar a você quando o programa acabou.
programa encerrado. Espero que não tenha nada errado. Vai dar o play aqui para executar. E ele vai me perguntar um número, certo? Vou digitar um número. Quero a tabuada do 2. Então ele vai me dar a tabuada do 2. Ele vai calcular para mim. Tá vendo? Calculou. Opa, é porque ele buga um pouquinho. Mas ele calculou aqui para mim. Tabuada do 2. Então, eu quero uma outra tabuada. Eu quero a tabuada do 5. Ele me dá a tabuada do 5. Eu quero a tabuada do número 230. Ele vai calcular para mim a tabuada do número 230. Quero a tabuada do número 1. Também calcula. Do número 7. Também calcula. Do número 6. Calcula. Do número 98. Calcula. Você pode até fazer para você ver que está certo. E quando eu digitar um número negativo, acabou. O programa foi encerrado. Você viu que ele não pede mais nada. Então, o comando while, veja que eu pedi aqui várias vezes. Eu não especifiquei que ele vai pedir 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Eu simples disse, olha, enquanto minha variável, a minha variável na condição for verdadeira, ou seja, o resultado da minha condição for verdadeira, tá tudo beleza, tá tudo certo, continua pedindo. Então, essa é a grande utilidade do laço while.